ia mostrar o nível 2 também, porque tem artes plásticas, tem música, tem teatro, tem todas essas linguagens que começam a fazer parte da escola. A escola deixa de ser o currículo restrito às áreas do conhecimento, né, convencionais, vamos dizer assim, mas ela se amplia. A tutoria abre tutoria só para... Então, o que é o espaço da tutoria? É um espaço de trabalho onde um educador acompanha um grupo de até 20 estudantes. Durante o trabalho de tutoria, o tutor responsável pelo grupo ajuda seus tutorandos a se organizar e realizar suas atividades pessoais, seus registros e suas tarefas. Este também é um momento privilegiado de trabalho grupal, quando se constroem vínculos profundos, tanto com a aprendizagem, quanto com as responsabilidades pessoais e coletivas. Então, o espaço da tutoria acontece uma vez por semana, que daí o estudante fica o dia inteiro com aquele grupo de 20, de 19 mais ele, e o tutor. E a ideia desse espaço é que o tutor construa com eles um coletivo de responsabilidade, de assumir coisas para toda semana, para todo mês, enfim. Eles trabalham com plano de estudo, o tutor media essa questão do plano de estudo. O que você fez durante a semana? Você conseguiu fazer o quê? O que você deixou de fazer? Enfim, isso cabe ao tutor, tanto do ponto de vista de cada pessoa, como de todos os estudantes, né, coletivamente, aqueles 20. Então, aqueles 20 estão ligados a um tutor que, de certa forma, é o mentor daquele grupo, vamos dizer assim, né? Ele ajuda esse grupo o tempo todo. Então, esse grupo está ligado... Por exemplo, acontece um problema em alguma tutoria, em algum grupo de algum tutor. Esse tutor é acionado para tentar ver o que está acontecendo, o que deixa de acontecer, enfim. Mas todos os educadores são tutores. Assim, eu sou tutora, a coordenação pedagógica é tutora, então eu também tive que assumir aluno. E isso foi super importante na escola, porque, às vezes, quando acontecia do professor falar, eu não aguento mais esse aluno na sala, mandava para mim, eu não tinha o que fazer com o aluno, conversava, mandava de volta para a sala, daí o professor falava, não, eu não vou receber ele, pode deixar para fora. E era aquele conflito. Quando eu assumo a tutoria, isso muda completamente da relação da diretora, que antes eles achavam que a gente só fazia coisa burocrática, e a gente não sabia o que se passava na sala de aula, nem com os alunos, e aí isso muda completamente. Porque daí eu também tenho estudante, eu também tenho os mesmos problemas, a gente consegue se entender, né? Eu acho que isso traz para a escola uma coisa muito bacana. Todos nós passamos a ser, de fato, educadores, né? Nessa ideia de trabalhar com todos os estudantes. E daí os professores, muitos readaptados, assumiram tutoria, desde que não tivessem laudo, que não pode ficar com criança, mas muitos assumiram a tutoria. Então, a gente teve uma equipe toda ligada à questão pedagógica também, fazendo isso. Depois, os roteiros de pesquisa. Então, como é que está organizado o currículo da escola? O que as crianças têm que aprender na escola, além de toda a questão da cultura? A gente tem os roteiros de pesquisa. Então, a gente teve a sorte, durante esse projeto, de ter um linguista da Universidade de São Paulo, que quando a gente começou o projeto, ele me pediu para fazer estágio, porque ele estava acabando o doutorado dele, e ele tinha estudado toda a filosofia do Bakhtin, que é a questão das relações, da linguagem, enfim. E ele queria pensar esse trabalho dele para desenvolver a tese de pós-doutorado, e ele perguntou se eu topava que ele fizesse estágio no Amorim. Bom, ele ficou durante 5 anos trabalhando no Amorim como voluntário e nos ajudando a conceber esse projeto de currículo, né? Esse currículo. Como é que a gente ia organizar esse currículo? Porque o que a gente foi descobrindo é que a gente tinha os livros didáticos não serviam mais para a escola, porque naquele salão imenso não dava para nenhum professor fazer aula expositiva, né? Era outra demanda. O livro didático, ele pressupõe um professor dando aula e falando... Porque o livro fala assim, agora o seu professor vai montar os grupos, agora o seu professor... Então, como é que os alunos iam trabalhar com esse livro didático? Naquele primeiro momento, a gente esqueceu os livros didáticos que a gente tinha e os professores começaram a fazer atividades. Só que as crianças eram muito mais rápidos que os professores. Tinha atividade, as crianças acabavam a atividade e não tinham mais o que fazer. E foi muito engraçado, porque daí os professores pegavam os livros didáticos e mandavam as crianças copiarem. As crianças queriam levar o livro didático para casa para acabar de copiar em casa. A professora falava, não, e depois, o que você vai fazer amanhã aqui? Então, era um caos, né? A gente viveu todos esses caos,
Né? Por isso que é importante o projeto. O projeto foi maravilhoso. Né? Eu me sinto plenamente realizada por essa experiência, porque eu pude viver tudo isso. Né? Porque eu não sabia o dia de amanhã o que a gente ia fazer. Aquela escola que a gente tinha na cabeça não servia mais. Aqueles pressupostos, enfim. Aí o Geraldo pega, e um dia ele chegou para mim e falou assim, Ana, você me empresta uma coleção de livro didático que eu vou levar para casa e vou pensar. Só que eu já tinha pensado. Mas aí ele arrebentou os livros didáticos todos, e ele fez com o 5º ano. Aí ele pegou História, Geografia, Português, Matemática e Ciências. Arrebentou todos, procurou os grandes temas que perpassavam todos aqueles livros didáticos e que perpassavam, obviamente, o 5º ano, e construiu os roteiros de pesquisa a partir dos livros didáticos. Porque já era um material que a gente tinha na escola e a gente avaliava como um livro bom. Os professores não davam conta de fazer material para todo dia, para todas as crianças. Porque tem crianças que era muito rápida, tinha outros que demoravam um mês para fazer uma atividade, mas a gente tinha que ter material para todos, para trabalharem no salão. Então, o Geraldo começou a organizar os roteiros de pesquisa e a gente hoje tem todo o caderno, todos os anos tem um caderno de roteiro de pesquisa. E aí, os roteiros de pesquisa, eles perpassam as várias áreas do conhecimento que tem, vamos dizer assim, a gente não fez nada que fosse fora da área, assim, só para falar, a gente tem a interdisciplinaridade. Mas se tem assuntos, por exemplo, o assunto água, ele passa pela geografia, ele passa pelas ciências, ele passa pelo português e passa também nos livros didáticos. Então, ele foi organizando os roteiros a partir disso. Os grandes temas, né? O roteiro tinha um nome, e, a partir desse nome, ele ia construindo o roteiro de pesquisa onde os alunos podiam trabalhar. Agora, o roteiro de pesquisa é completo? Óbvio que não. Ele parte do livro didático, mas ele nos ajuda a estruturar o projeto. A gente precisava, naquele momento, de um estruturador que garantisse, em primeiro lugar, a construção da autonomia das crianças, o trabalho delas e permitisse que os professores pudessem trabalhar o resto, porque é intenso o trabalho. Não dá para o professor fazer nada no salão, a não ser trabalhar com as crianças. Né? E não adianta ele achar que vai pôr texto na lousa, que não vai conseguir. Primeiro que uma lousa lá no começo, outra lá no final. Não tem lugar para copiar. Então, tudo isso a gente precisou inventar. Lógico que... porque a Escola da Ponte fazia de outro jeito. Né? Então, a gente ficou imaginando e inventou essa perspectiva dos roteiros de pesquisa. Então, não, cada criança recebe por exemplo, eu estou no 5º ano, todos os estudantes do 5º ano recebem um caderno de pesquisa de roteiros do 5º ano. Então, ele vai trabalhar com os livros do 5º ano, e que tem essas informações. Mas, além dessas informações, cabe aos educadores pensarem quais assuntos que eles vão aprofundar, quais assuntos que eles vão fazer uma oficina diferenciada. Por exemplo, o 7º ano tem um assunto que eu acho que é o mais difícil de todos os roteiros que a gente tem na escola, que é o desigualdade, que entra o conceito do capitalismo. Que é difícil para uma criança pegar, um menino de 12 anos, pegar um livro e dar conta de ler só o livro e compreender esse conceito. Até porque o livro didático, mesmo sendo um bom livro, ele não abarca todas essas questões que fazem com que essa criança compreenda esses conceitos. Então, o que faz? Os professores se juntam e fazem oficinas pontuais de determinadas questões. Então, por exemplo, o 7º ano tem essa oficina de desigualdades. Se eu não estou fazendo... O meu caderno de roteiro, eu sou o dono dele. Eu coordeno ele. Então, um estudante pode estar fazendo... Nós todos aqui somos do 7º. Você está fazendo desigualdades, você pode estar fazendo, sei lá, família, o outro está fazendo água, enfim. Cada um está fazendo um roteiro. Só que nós estamos no grupo junto. A questão do grupo não é para fazer trabalho junto, assim, a mesma coisa. É para a gente aprender a funcionar coletivamente. Como que eu trabalho coletivamente com um grupo? Então, por exemplo, eu posso perguntar, a questão é a primeira de todos os estudantes eu não tiro dúvida com o professor em primeiro lugar. Primeiro eu pergunto para os meus colegas de grupo. Então, às vezes, ele já fez o roteiro que eu estou fazendo e pode me ajudar. Então, a primeira pessoa que ajuda é o grupo. O grupo se autoajuda. Depois é o educador. E isso faz toda a diferença, né, nos links que ela vai fazendo na vida dela. Né?
Então, ela tem uma autonomia que é essa. Uma criança, por exemplo, tem criança que termina o caderno de roteiro em outubro. Não, setembro não, outubro. Tem criança que chega no final do 5º ano, não terminou aquele caderno de roteiro. Ela vai ser reprovada? Não. O que vai acontecer com ela? Ela vai para o 6º ano, porque a gente tem a progressão continuada. Ela vai para o 6º ano. E o que ela faz no 6º ano? Já esquece as coisas que ela fez? Não. Ela continua fazendo o que ela tem para fazer do 6º ano, do 5º ano. E assim vai até o 8º ano. Se uma criança, por exemplo, chegou no 8º ano, não terminou os roteiros, ela fica mais 1 ano na escola. Isso é possível. E muitos não, mas uns 10, mais ou menos, acabam ficando 1 ano a mais, porque tem que dar conta deste currículo que está posto. Mas o que a gente vai percebendo é que a gente foi resolvendo questões que a gente não sabia como resolver em outro modelo de escola. Né? Por exemplo, a gente, enquanto professora, que o aluno repetia de ano e ficava 1 ano a mais com a gente, o que a gente fazia? Ele começava o livro tudo de novo. Não importava onde ele estivesse, não importava o que ele já tinha progredido, não importava o que ele já tinha aprendido. Né? Então, esse projeto ele nos possibilitou, né, esse jeito que a gente foi inventando, ele possibilita que a criança continue o processo dela a partir de onde ela parou.